Estamos no ar com um novo episódio do Papo Social Media da MLabs. Eu, Rafael Kise, e a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais. E aí, Rafa? E a gente vai falar hoje... Nossa, hoje vai ser diferente esse episódio, hein? Hoje temos um formato diferente. Inclusive, se vocês gostarem desse formato de episódio, quem sabe nós não gravamos outros. Coloca assim, no comentário aí, Coloquem nos comentários, por favor, galera. Deixa eu explicar então o que vai ser de diferente. Porque em todos os episódios a gente faz uma primeira rodada de perguntas e depois a gente vai para os mitos e verdades, né? E desta vez a gente vai fazer um episódio inteiro só sobre erros. Os principais erros que você não pode cometer nas mídias sociais, mais precisamente 10 erros, né? Porque a gente poderia ficar falando vários, mas a gente tem tempo. Tem que cumprir com o tempo aqui, tem que bater meta aqui do tempo. E é isso. Então, Bárbara, a gente tem uma estrutura diferente aqui, vamos ver se vai dar certo, sei lá, se a gente vai conseguir falar inclusive os 10 dentro do tempo aqui. Essa é a nossa meta de hoje. Começando aqui, já esquentando os motores. Erros, hein? Nossa, esse tem muito erro aqui. E talvez a gente traga outros episódios aqui falando dos acertos também, né? Ah, eu acho que é uma boa também. É uma boa. Começa aí, vai. Vou começar. Primeiro erro. Primeiro erro, Rafa, que é bem comum, acho que é o mais comum, na minha opinião. Falta de planejamento e estratégia, né? Quando a gente começa a trabalhar com mídias sociais, a gente fica nessa ânsia de realmente fazer tudo e vamos começar, ir lá e posta e quero bombar minhas mídias sociais, né, Rafa? É o que a gente mais escuta, mas a estratégia, o seu planejamento é o que vai desenhar e te ajudar a traçar todo o caminho ali de uma forma estruturada e natural também, né? Uma das coisas que às vezes a gente cai no erro de ou postar muito ou postar pouco, por exemplo. Eu acho que com planejamento isso já é bem resolvido, porque você começa desde o dia 1 entendendo aquilo que você tem que fazer e não se deixa levar por algumas coisas periféricas ali. Às vezes você vê, tem uma trend que tá todo mundo fazendo. Eu vou fazer também. Você faz sem nem antes pensar se isso tem relação com o seu público, se isso vai te trazer algum benefício para além dos views, né? Boa. Bom, esse é o primeiro erro de fato, até porque ele é o erro fundamental. Aquela coisa da estrutura, do alicerce, né? É o fundamento. Se você não tem planejamento, você não sabe nem para onde você vai. Então já começa por aí. E você bem colocou, você sai fazendo. Você sai fazendo o quê? Panfletagem digital, geralmente, né? E querendo fazer ali um número de posts porque alguém falou, porque o concorrente está fazendo, ou seja, não existe nenhum tipo de diagnóstico com base no seu próprio negócio, né? No seu próprio público-alvo. E a gente fez um episódio sobre personas aqui, então fica a dica também pra galera assistir o episódio sobre personas. A gente fez um episódio só sobre editorias, como é que se define editorias, porque tudo isso faz parte do planejamento. Sim. Então o planejamento ele pressupõe 5 etapas, para deixar claro para as pessoas. A primeira etapa é o diagnóstico, onde você vai olhar para as macro tendências, para aquilo que você não controla geralmente, em termos de cultura, política, economia, né? E as macro tendências mesmo, como inteligências artificiais generativas. Aí você vem para o microambiente, que é olhar para o seu público-alvo, desenhar a persona, fazer um mapa de empatia, e a gente também já fez até uma live de mapa de empatia, fica aqui a dica também. Mapa de empatia, definir o público-alvo, olhar para os concorrentes, olhar para as editorias que os concorrentes estão fazendo, o que as pessoas querem, quais são as dores, necessidades e desejos das pessoas que você quer atingir. Aí você vem para o ambiente interno, dentro do diagnóstico ainda. O ambiente interno é sobre a sua própria marca. O que você já tem de presença digital, seja o site, etc. O que já tem de ruído ali? Experiências ruins, né, que você já pode melhorar. O que de repente já estão falando sobre a sua marca, estão usando ali as técnicas de social listening, olhar para aquilo que já estão falando. Será que você tem um problema de produto e nem sabe? E você vai começar a fazer presença digital, campanhas, não tem campanha que corrija problemas de produto ou serviço. Então, o diagnóstico, a primeira etapa do planejamento, ele é super importante. Aí a gente vem para a segunda etapa do planejamento, que é a revalidação dos objetivos. A partir do diagnóstico, você vai olhar para dentro de casa, quais são os meus objetivos de negócio. O que eu quero fazer? Eu quero crescer em número de leads, eu quero crescer em penetração de mercado, share de mercado, faturamento.
Por quê? Porque isso vai ser importante para a construção da terceira etapa, que é a estratégia. Nessa segunda etapa ainda é onde você desenha a tal da análise SWOT. Para quem não conhece, a análise SWOT é uma matriz das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que são preenchidas com diagnóstico, né? Então, quando você olhou para o macro e para o micro, são as oportunidades e as ameaças. Quando você olha para o ambiente interno, onde você preenche os seus pontos fracos ou fortes. E por que é tão importante a análise SWOT? Porque na estratégia, você precisa pensar em ações que neutralizem as ameaças, que aproveitem as oportunidades, para que transforme um ponto fraco em um ponto forte, ou para que enalteça o seu ponto forte. Então você não está tirando do nada uma ideia, ou porque o concorrente fez, ou porque você achou legal, e sim porque aquela ação vai corresponder de fato a algum objetivo dentro da análise SWOT. Aí você passa então para a terceira etapa, que é a estratégia, começando pelo sangue da estratégia digital, que é conteúdo. Quais são as editorias, quais são os conteúdos, os potenciais assuntos, olhando para a mídia. Mídia não é só mídia paga, a gente está falando de mídia própria, mídia ganha, que significa olhar para influenciadores digitais, significa olhar para parceiros, outras marcas não concorrentes, né? E aí desenhar quem são esses influenciadores que a gente quer trabalhar, né? As editorias. E se a gente for fazer mídia paga, quais serão as datas de campanhas, quais serão as campanhas, qual é o tamanho potencial do inventário, quanto de dinheiro eu preciso investir para alcançar essas pessoas. E, obviamente, toda estratégia bem-sucedida é baseada na jornada do cliente. Unbound Marketing, gente. Livro Unbound Marketing define isso. Quarta etapa é a parte tática. É onde você cria cronograma e coloca os predecessores nesse cronograma. O que tem que fazer primeiro para depois fazer outra coisa e assim por diante, né? Sempre assim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes você precisa construir o alicerce para depois colocar o telhado, fazer decoração interna, né? Então, predecessor significa isso. Tem coisas que você precisa fazer antes de outras, né? E com quais recursos? Recurso, leia-se, dinheiro, tempo, parceiros, né? Investimento. Às vezes você precisa procurar investimento para executar aquela estratégia. E aí é onde você passa também a definir os tais KPIs e as metas, né? Para a definição dos KPIs. A última etapa é controle. Porque todo planejamento falha na hora da execução, porque nada é perfeito. Então o controle é onde você precisa monitorar a execução para corrigir as rotas do planejamento. Comparar se aquilo que está sendo feito de acordo com o que foi planejado. E se sim e não está dando certo, o que eu preciso mudar para que assim a gente consiga realmente resolver aquele ponto. Então eu achei importante a gente gastar esse tempo aqui neste episódio, nesse primeiro erro, porque ele é o fundamento de tudo. Se você tiver noção desses 5 etapas, desses 5 passos, e fizer um bom planejamento, o resto que a gente for falar daqui em diante tá muito bem resolvido, né? Vamos lá. Bom, segundo. Você gastou, mas eu gostei desse tempo aí que você falou sobre esses pontos, realmente são muito importantes. Basicamente uma aula, né, em poucos minutos sobre planejamento e estratégia nas mídias sociais. Segundo ponto, ignorar ou responder de forma inadequada os comentários. E aí eu já posso até incluir aí não aceitar bem feedbacks negativos, né? Esse é um dos erros, eu acho que principalmente... Não, na verdade eu ia falar sobre quando a empresa é um pouco menor, né? Você tem uma estrutura que não tem tantos protocolos definidos, não tem um tom de voz, mas a gente tem alguns exemplos de empresas grandes que às vezes dão uns furos aí em respostas também. Então, eu vou falar de maneira genérica, né? Independente do tamanho da sua empresa, da sua marca, é importante você pensar com individualidade, com respeito e também com estratégia quando você vai responder alguém. Então, eu acho que esse é um ponto que as pessoas não costumam se preocupar muito, né? Quando... E dentro do tom de voz adequado da marca, né? Olhando para a brand persona, então você precisa incorporar a brand persona. Porque muitas vezes você vai responder e aí você responde como o dono do negócio ali, que está indignado com que a pessoa está reclamando do seu produto. E aí você debate com a pessoa nos comentários, aí todo mundo olhando aquilo, né? Fala, nossa, é assim que você trata os clientes, né? Porque às vezes você xinga a pessoa, fala, não, você não tem razão, enfim. E aí o que acontece?
aquilo se torna uma crise em mídias sociais, porque você ocasionou muitas vezes a crise, né? Exatamente. Era apenas uma crítica, era uma reclamação que você poderia trazer isso para um inbox, ou mesmo trabalhar pessoalmente aquilo, né? Pô, liga para a pessoa, ou entra no contato no WhatsApp, ou traz a pessoa para dentro do seu negócio, mostra para ela que não é bem assim. Às vezes, de fato, as pessoas não têm razão. Sim. Só que falar isso publicamente ofende. E aí muita gente às vezes se ofende junto, né? Falando, nossa, você, né, o cliente sempre tem razão, né? Aquela história. E aí inflama, né? Digamos então, que não problema. é a melhor maneira de você lidar com feedbacks negativos, mas um ponto importante desse segundo tópico, que é ignorar, né, e não dar atenção devida a comentários negativos, mas a comentários positivos também, né? Boa. Porque isso é o que vai fomentar a sua comunidade ali dentro das mídias sociais. Então, não torne o seu perfil algo puramente publicitário e comercial. Use as mídias sociais de acordo com o propósito delas, que é normalmente reunir pessoas, fazer com que as comunidades cresçam e interajam entre si e consumam conteúdo de qualidade. Relacionamento, né? Relacionamento entre pessoas. O ponto 3 aqui, a gente trouxe rapidamente, mas vamos repetir porque vale a pena. Tem muito fundamento também nesse ponto 3 aqui. Publicação excessiva ou insuficiente. O que significa isso, traduzindo, ou tá postando demais ou tá postando de menos. Isso também é um erro, né? Sim. E por que, na minha opinião, também é um erro? Dados já mostram que se você fizer muitos posts por semana, a gente está falando aqui de 20 para mais posts por semana, o que significaria talvez 3 posts por dia, né? Você tende a ter um alcance maior na somatória, então cada post individualmente vai alcançar uma quantidade de pessoas, somando o post 1 com o post 2 com o post 3, etc. No final da semana você tem um alcance maior. Mas, invariavelmente, os dados mostram que o engajamento cai. O engajamento médio por post cai, porque há uma certa sobreposição, cansaço ou uma canibalização nesse sentido, né? Aparece muitas vezes para as mesmas pessoas, por mais que sejam posts diferentes, você tem uma dificuldade de fazer com que cada um desses posts seja super relevante. Sim. A ponto de trazer todo mundo para aquela conversa. 20 né? pautas relevantes numa semana. É complicado, né? Me mandem mensagens, quero essa, se você conseguir. Sem ser um jornal, né? Lógico. Sem ser uma empresa de mídia ali, né? Sim. Mas também tem o contrário. A pessoa que faz 2 posts por semana, talvez hoje em dia a gente já tá falando de 2 posts por semana, que eu sei que é a média que muita gente pensa, né? E aí você tem um problema também, porque com 2 posts por semana, a não ser que você promova esses 2 posts para 100% do seu público-alvo, de fato você não vai cumprir com a frequência média ideal, que é a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa. E essa frequência média ideal é 2, mas não são 2 posts por semana, são 2 vezes aparecendo para a mesma pessoa, porque isso captaria 95% da lembrança de marca. Ou seja, se perguntada às pessoas quais dessas marcas você viu, 95% de chance delas escolherem você se você apareceu 2 vezes para elas naquela semana, né? Então, efetivamente, só pelo lado orgânico, não dá para fazer frequência 2 com 2 posts por semana, porque o post 1 não alcança as mesmas pessoas do post 2. Sim. Hoje a gente está falando de uma taxa de alcance de 12, 13% em relação aos seguidores, né? Então, ao fazer o post 3, ao fazer o post 4, uma pequena parcela desses posts vai ter uma sobreposição, o que significa que vai ter uma frequência 2 para aquela pequena parcela. Mas é uma pequena parcela. O que não é suficiente para a lembrança de marca e também para a intenção de compra. E não por acaso não tem resultados na terceira etapa da jornada, que é a conversão, né? Porque não levou as pessoas, não carregou as pessoas adiante. Então, fazer muito ou fazer muito pouco não, é um erro. Qual é a lógica, então? Você precisa ter, de fato, tem uma live, inclusive, né? Só sobre frequência nas mídias sociais, link na minha bio. Tem uma lógica para isso, que vai demorar 1 hora para explicar aqui. Mas existem, né, editorias por etapa da jornada, aí existe uma frequência média ideal por etapa da jornada, e é importante usar o sistema de mídia justamente para você controlar essa frequência. Boa. Vamos pro 4. Vamos lá. Conteúdo genérico, irrelevante ou somente com propaganda. O 4º erro aí que a gente listou como um dos top 10, né, mais comuns, e eu acho que esse
é um dos principais também, assim, não é à toa que tá logo agora no início, tal da panfletagem digital, né, Bárbara? Porque as pessoas... Vamos ser bem sinceros, né, Rafa? Tem vários anos que as mídias sociais têm sido vistas aí como um ambiente ótimo para converter, para fazer negócios, né? Para você realmente vender e crescer a sua marca. Mas não faz tanto tempo assim que as pessoas estão habituadas a usar isso como ferramenta mesmo, de maneira estratégica. E eu acho que um ponto muito interessante é que as redes sociais, elas vão mudando ali de acordo com a evolução do nosso mundo também, né? Os nossos comportamentos e etc. Então, assim, inicialmente, se eu tenho uma marca na mídia social, eu tenho que mostrar o que eu tenho na minha vitrine. Era mais ou menos essa a lógica. Hoje, a gente entende que a pessoa tá lá não é pra ver uma vitrine, e sim pra realmente consumir um conteúdo de valor, pra buscar, de repente, outras coisas que você pode estar inserido nesse contexto ou não. Mas o que vai guiar essa tomada de decisão da pessoa é o seu conteúdo. Não a foto da sua fachada, por exemplo, né? Porque é muito fácil, né? Você descobrir quais são os produtos de uma empresa. Você vai entrar no site dela, eventualmente até no próprio perfil. Mas quando as pessoas entram nas mídias sociais para procurar produtos, né? Se a gente for olhar por esse ângulo, elas não querem ver o seu perfil oficial, elas querem ver os reviews de outros consumidores falando do seu produto. Então a sua presença em mídias sociais não depende apenas do seu perfil oficial, depende também da sua influência para que os seus clientes compartilhem a experiência que tiverem com a sua marca, né? Que tiveram com o seu produto, com o seu serviço. Então o tal do UGC, User Generated Content, faz parte da sua estratégia. Mas dentro desse ponto aqui do conteúdo genérico, irrelevante ou panfletagem, tem dados importantes. Hoje, 40% dos consumidores deixariam de seguir uma marca por muita autopromoção, o que é a ideia da panfletagem. Se você entra no perfil de uma empresa e os 9 últimos posts são de propaganda, falando de si, eu não tenho uma razão para seguir essa marca, né? E se eu já sigo essa marca e só recebo esse tipo de conteúdo, que não é um conteúdo, é só uma peça de propaganda, eu deixaria de seguir, né? Porque eu não vejo valor naquilo, como você bem colocou. Outro ponto que é do conteúdo genérico é que 80% dos consumidores já rejeitam bancos de imagens. Então, usar banco de imagem é tornar a sua comunicação genérica. Você está tentando estereotipar, talvez, o seu público-alvo representado por um banco de imagens, né? E, de longe, as pessoas detectam que aquilo é genérico, aquilo é artificial, que não as representa, né? Então, boa prática aqui, o mais importante é você, de fato, trazer as pessoas da sua marca ou do seu negócio, seja o funcionário, seja os líderes ou os clientes, para dentro da comunicação. A própria MLabs faz isso muito bem, né? Dona Bárbara aqui, que está falando com vocês, aparece nos nossos conteúdos, né? A Milena também, eu também, e às vezes clientes. A gente tem uma editoria, né, que são as dicas de clientes, então a gente traz também os clientes para dentro dessa equação. Muito bem. Boa. Vamos para o próximo aqui. Falta de monitoramento e análise de resultados. Fizemos um episódio sobre relatórios, né? Fica a dica aqui pra galera, episódio anterior, inclusive. Vou deixar na descrição desse episódio aqui o link pro episódio de relatórios. E aí, Bárbara, falta de monitoramento e análise de resultados. Pra você, por que isso é um erro? Rafa, porque é difícil a gente ter uma tomada de decisão quando a gente olha apenas para o passado, né? E é importante a gente ter esse acompanhamento para conseguir identificar pontos de melhoria, oportunidades ou, enfim, qualquer outra coisa naquele momento. Então, assim, isso não significa que você vai ter que gerar um relatório diariamente ou perder horas e horas com análise de dados, mas até porque quando você tem essa rotina, né, ao longo do tempo vai ficando um pouco mais fácil e rápido. Você, já bati o olho, já vi mais ou menos ali, já olhei um gráfico, já vi no meu dashboard que o resultado tá ali perto do esperado, mas, cara, se não tiver, vou esperar 5 minutinhos ali nos meus outros jobs e vou ver o que tá fazendo pra corrigir essa rota. Então, se você não tem esse monitoramento e essa análise de dados, você não tem esse guia, né, para os próximos passos. Você está indo, né?
Você simplesmente entrou num carro e está dirigindo aleatoriamente para algum lugar. Por mais que você olhe o velocímetro, por mais que você olhe a taxa de combustível, você não sabe para onde você está indo. Então, o monitoramento, ele pressupõe também que você tem um objetivo muito claro, que você tem uma meta traçada para saber para onde você está indo. E aí você vai monitorando as métricas para entender se você precisa acelerar ou deixar de acelerar, né? Se você precisa economizar ou não na taxa de combustível aqui, que é a análise que a gente está fazendo com o carro. Então a gente está falando assim, olhar dados não é exatamente, porque muita gente olha o dado, não é exatamente o erro, assim, falta de analisar dados, porque muita gente olha ali, se eu tive um like, se eu tive um comentário, se eu estou crescendo ou não. E em modo macro, as pessoas estão olhando algum dado. O que a gente está chamando a atenção aqui é a falta de monitoramento e análise de resultados. O monitoramento que a Bárbara colocou é olhar em tempo real de acordo com esses indicadores-chave de performance. E muitas vezes, né, não é a taxa de crescimento de seguidores que é o seu indicador-chave de performance. Não é a sua taxa de engajamento que vai definir se você tem um indicador-chave de performance. Cada etapa da jornada tem os seus KPIs, tem as suas métricas, e monitorar elas, de fato, é o que faz a diferença. Vamos para o nosso próximo aqui, erro. Não adaptar o conteúdo para cada plataforma. E aí? E é um desafio, né, para quem trabalha com mídias sociais, seja o profissional social media, ou seja o empreendedor aí que está se aventurando na criação de conteúdo dentro das mídias. Acho que cada vez mais as plataformas elas estão criando comunidades próprias. Então, a galera que curte Twitter são os twitteiros, a galera que posta várias vezes por dia ali e tem um tipo de escrita diferente, memes diferentes, comportamentos diferentes do que o Instagram, que tem um outro tipo de comunidade, tempo para as coisas acontecerem, que é também diferente do TikTok, que é, enfim, cada mídia social tem a sua particularidade e pode ser que o mesmo conteúdo que você publicou dentro do Instagram funcione nas outras mídias sociais, ou que você publicou no LinkedIn, enfim. Mas o ideal é sempre que haja pelo menos aqueles minutinhos que você para, olha e analisa se aquilo realmente faz sentido. E se talvez o formato ou o tom de voz não faça sentido, aí cabe... não faz sentido, né? Aí cabe realmente uma adaptação. Que na maioria das vezes precisa de uma adaptação, nem que seja de hashtags, precisa dessa adaptação. Vamos do mais prático até o teórico, né? O mais prático é assim, cara, se você tem que estar presente em várias plataformas para aproveitar as oportunidades, né? Colocar o mesmo conteúdo apenas adaptando uma hashtag ou adaptando um pedaço da legenda, mas, sei lá, o vídeo é o mesmo, é melhor do que você não estar, na minha opinião, porque Sim. Hoje 77% da população conectada está pesquisando na internet produto, serviço, a marca, antes de entrar em contato com ela, etc. Isso significa que a sua presença digital, para corresponder a essas pesquisas que as pessoas fazem, vão determinar as oportunidades que você vai ter de venda. Então, se eu tiver apenas em um único canal, eu vou ter as oportunidades que aquele único canal me apresenta. Quanto mais canais eu tiver presente, maiores serão as chances e oportunidades de eu ser encontrado. É o mesmo conteúdo. Pode ser o mesmo conteúdo, mas é muito improvável que haja uma sobreposição total. De você pegar todo mundo que te segue no Instagram, também é todo mundo que te segue no TikTok, e a galera vai achar ruim, porque elas não deveriam te seguir em um dos dois lugares, já que é o mesmo conteúdo. É muito improvável que isso aconteça, né? E como você colocou, existem as dinâmicas diferentes, existem os públicos diferentes, por mais que existam... que seja a mesma pessoa, inclusive, né, em canais diferentes, mas ela se comporta de forma diferente. Agora, é óbvio, né? Então esse é o do mais prático. Cara, é melhor você estar presente do que não estar presente para aproveitar as oportunidades. Vamos agora para o mais teórico. Quanto mais personalizado e mais nativo for o seu conteúdo para cada plataforma, melhor vão ser os seus resultados, em termos de alcance e taxa de engajamento. A prova disso é você pegar o mesmo Reels e colocar no TikTok. Às vezes você foi muito bem no Reels, o mesmo vídeo não vai muito bem no TikTok. E o inverso também é verdadeiro. Sim. Você fez um vídeo e foi muito bem no TikTok, e você pega esse mesmo vídeo e coloca no Reels. Não vai tão bem assim.
dificilmente acontece dos dois irem muito bem. E por quê? Porque existem dinâmicas diferentes. Por mais que você esteja atingindo pessoas semelhantes, não as mesmas pessoas, mas pessoas semelhantes, porque o algoritmo é muito bom em entregar o seu conteúdo para quem se interessa por aquele conteúdo, principalmente Reels e TikTok. Mas a dinâmica no TikTok é a dinâmica de comunidades. Todo mundo trabalha em comunidade. Cada hashtag é uma comunidade. Até a forma como você edita um vídeo dentro do TikTok tem uma particularidade, né? No Reels é um outro tipo, é um outro comportamento. Então, é interessante você personalizar no nível máximo, mas sempre é uma régua, né? Daquilo que é prático, daquilo que é teórico e aquilo que é possível. Então, é legal você adaptar, porque o erro que a gente falou é não adaptar. Então, assim, se você quiser fazer o mesmo conteúdo, dá, desde que se adapte. E vai monitorando a sobreposição. Se de repente você tiver mais de um canal e que haja uma alta sobreposição, eu já dei esse dado inclusive no meu Instagram e no meu LinkedIn, aí fato que você não possa colocar o mesmo conteúdo. Então vai medindo isso, vai pegando esses parâmetros. Todo mundo que segue você no Instagram, ou melhor, pegando no Brasil, né? Todo mundo que usa o TikTok também usa o Instagram. Todo mundo que usa o Instagram também usa o TikTok. Se houver uma sobreposição altíssima, que ainda não há, né? Aí você de fato deveria pensar em conteúdos bem distintos. Boa, vamos lá para o nosso 7º erro. Fala aí. Não investir em anúncios pagos. Isso aqui, ó. Eu até citei um pouquinho sobre isso na hora que eu falei do planejamento, né? Porque quando você não faz mídia paga, e aí nem vou falar o termo tráfego pago, porque falar de mídia paga que envolve tanto a ideia de tráfego para levar a pessoa para algum lugar, né? Quanto de promover um conteúdo para dentro do mesmo lugar, né? Porque a ideia do tráfego, a hipótese é essa. Você está tirando a pessoa do Instagram para uma landing page, para um site, para converter em alguma coisa. Mas tem a ideia da mídia paga, que é o guarda-chuva disso, onde a gente pode promover um conteúdo através do botão turbinar do Instagram, ou do TikTok, enfim, ou do LinkedIn, ou ir lá no sistema de mídia e criar uma campanha para promover aquele conteúdo. E a ideia não é gerar leads, porque cada editoria, né, tem um objetivo, porque cada editoria está atrelada a uma etapa da jornada. Então eu posso criar uma campanha de mídia paga para cada etapa da jornada. Eu tenho as campanhas de descoberta, eu tenho as campanhas de consideração, a campanha de conversão, a campanha de experiência própria, experiência compartilhada. A campanha de descoberta, o objetivo é alcance. A campanha de consideração, o objetivo é reconhecimento de marca. De conversão é conversão. Experiência própria, experiência compartilhada, pode ser engajamento, que é o envolvimento, né, o objetivo de envolvimento. E no caso da experiência compartilhada, a gente pode variar ali, testar entre envolvimento e reconhecimento de marca. Porque a ideia da experiência compartilhada é de que aquele conteúdo seja compartilhado pelo seu próprio cliente nas mídias sociais. E se você impulsionar aquilo com reconhecimento de marca, essencialmente esse conteúdo compartilhado pelo cliente vai atingir novos potenciais clientes que já viram sua marca em algum momento. Porque isso já é um filtro natural para que você não traga apenas pessoas novas que nunca ouviram falar, mas algumas pessoas que têm uma maior propensão a entrar dentro da sua jornada, tá? Então, não investir em anúncio pago, só viver de orgânico, você não controla essas etapas, você não leva as pessoas adiante nessas etapas e principal, você não cumpre com a frequência média ideal para gerar lembrança de marca e intenção de compra. Boa. Vamos pro próximo aqui? Vamos. Falta de consistência na voz e na identidade de marca. Isso é importante porque às vezes tem ali mais de um profissional respondendo ou criando conteúdo e é sempre muito importante você ter realmente alinhado com todas as pessoas do time, tanto a parte textual quanto a parte de arte mesmo, né? A parte visual. E uma coisa interessante, Rafa, até um aprendizado que eu mesma tive, depois de tanto tempo criando conteúdo, tem momentos que eu falo, nossa, mas eu não aguento mais falar disso, ou fazer um post nesse formato. E aí você começa a viajar, e coloca analogias, e muda da arte, o fundo, e tenta fazer lá uma mistura do Brasil com o Egito para mudar, mas porque você ali, criador de conteúdo, tá um pouco cansado. Mas é muito importante trabalhar aqui, criar conteúdo não é sobre publicar o que você gosta, né? Então, é importante sim você ter uma consistência
visual, ter uma consistência ali no tom de voz, na sua comunicação. Eu gosto de ter uma consistência até ali nos CTAs que a gente usa dentro dos posts, porque pra gente fica, ai, será que não é muito maçante? Mas não é todo mundo que vê todos os nossos posts, né? A gente não consegue ter essa garantia. Então... Isso é branding, né? Isso é branding. Branding significa consistência de marca no visual, na linguagem, né? Na fonte que você usa, na tipografia, no logotipo, na cor, na forma como você fala, no call to action que você faz e às vezes a consistência, inclusive, das editorias. Então, tais editorias são Reels, tais editorias são carrosséis, tais editorias é só para stories. E as pessoas passam a esperar aquilo, porque aquilo vira uma programação, né? E se você está fazendo o seu trabalho direito, você provavelmente está trazendo 60% de não seguidores todos os meses e 40% falando com seus seguidores. Quando você olha para a sua pizza lá no Instagram Analytics, por exemplo, ele vai te falar, você teve um alcance lá de X pessoas de não seguidores, X pessoas de seguidores. Esse é o equilíbrio, 60-40 ou 70-30, o que significa que você tem que trazer sempre um pouco mais de pessoas não seguidoras e continuar conversando com quem te segue. E se isso estiver acontecendo, o que você falou está sendo realizado, que é toda hora tem gente nova entrando. E se toda hora tem gente nova entrando, não importa se você está cansado ou cansada, ninguém nunca nem viu aquele post ainda, a sua identidade, então você precisa fortalecer a sua marca, o branding. O branding não é só apenas, né, muita gente olha às vezes para o logo, mas não é isso, né? O branding é todas as ações de marca, elas precisam ser coerentes e consistentes com aquilo que foi criado, né? Perfeito, Rafa. O próximo é um polêmico, hein? Pro 10, né? Não, esse é o 9. Esse é o 9. Isso. Comprar seguidores e engajamento. Vale a pena comprar, Rafa? E essa é acho que toda semana chega uma pergunta pra gente, ou nas lives mesmo, o pessoal fala, ai, comprei seguidores, tem como recuperar o meu perfil, porque ele ficou contaminado, e agora, o que eu faço? Então, antes de você se preocupar em como recuperar o perfil, tenha em mente que nunca vale a pena você comprar seguidores ou engajamento, ou entrar nesses grupos de engajamento, enfim. Não é sustentável. Não é sustentável, né, Rafa? E não tem volta. E esse é o ponto. Por mais que você fale, mas é uma única vez, só para atingir 10 mil seguidores, só para dar um boost, só para dar uma atração, aquilo vai prejudicar pro resto da vida daquele perfil, o alcance, taxa de engajamento, e você vai sangrar em número de seguidores ao longo de meses. E isso é um sinal péssimo para os algoritmos, de falta de relevância, né? Porque se você tem muito sangramento de seguidores, se toda vez que você faz um post, ninguém interage nesse post, já era. Por mais que você tenha feito um puta de um conteúdo legal, tá atingindo as pessoas erradas, porque você comprou seguidores que nunca vão interagir com nada que você faz. Não são pessoas reais, muitas vezes, né? E por mais que você use lá as panelinhas de engajamento, muito influenciador paga, né? Panelinhas de engajamento para poder ter alto engajamento e provar para a marca patrocinadora que deu certo. Não é sustentável, né? Porque não gerou conversão, não gerou venda no final do dia. Então, as marcas também estão de olho nisso, né? E cada vez mais existem ferramentas que conseguem analisar a qualidade da sua audiência, a autenticidade da sua audiência. Então, não caia nessa besteira, principalmente em fazer sorteios não autorizados, que é o nosso 11º erro aqui, né? O 10º, na verdade. 10º? 10º erro. Eu tô olhando aqui, 10º. Então, o nosso 10º erro, que é fazer sorteios, principalmente não autorizados, né? Porque fazer sorteio não é um erro, desde que você tenha tudo registrado na SECAP, tá? E por que isso é um erro tão grande? Porque na prática a grande maioria está fazendo sorteio não autorizado e violando também as políticas das plataformas de mídias sociais, principalmente do Instagram, usando mecânicas para pedir para a pessoa seguir, né? Então toda mecânica que você pede para a pessoa seguir, ou mecânica que envolve os comentários, viola a política do próprio Instagram, porque o Instagram ele não pode ser responsável por qualquer tipo de falha no sistema, ele não pode te dar com precisão exatamente em que momento a pessoa A fez um comentário, a pessoa B fez um comentário. Então às vezes as mecânicas, quem fizer o primeiro comentário, né? Aí dá sempre ruim nessa história, né? E geralmente o sorteio cai no mesmo problemática de compra de seguidores. Um monte de gente passa a seguir aquele perfil, pico, e nos meses
posteriores, sangramento. Todo mundo que seguiu não tem o perfil do seu cliente ideal. E quando você faz um post que é super legal, a pessoa não se identifica com aquele post porque não é o público, não vai interagir. Não interage, não tem engajamento, não tem alcance. E aí os próximos conteúdos vão flopam. É um ciclo, assim, né? Pra você sair dali, é difícil. E aí todo mundo pergunta, como é que corrige isso? Faz do zero. Não tem como você tirar na mão, porque geralmente é muita gente, né? Muita gente te seguiu, e se você for na mão lá, removendo, você pode cair ainda na armadilha de ser bloqueado pelo Instagram. Porque ele vai detectar que existe uma ação em massa de deixar de seguir, que seja, num curto espaço de tempo. Isso vai prejudicar também o seu perfil de alguma forma. Então, assim, não tem como. Daria para tentar, por exemplo, patrocinar um monte de post bom para alcançar o público-alvo e aí aumentar o engajamento e tentar tracionar? Daria para você tentar fazer isso. Um plano de ação para recuperar, né? Só que você teria que gastar muito dinheiro para conseguir conquistar o número de seguidores que faça com que esses seguidores ruins, os seguidores bots, sejam tipo a minoria do bolo todo. Supondo que você tenha 100 mil seguidores e 80 mil são comprados, você teria que conquistar mais 100 mil de bons seguidores ou 300 mil de bons seguidores para que aquela parcela de ruim seja a menor parcela, né? E ainda assim vai sangrar, e vai sangrar, e vai sangrar, e isso é um sinal péssimo, né? Olha, a gente passou por 10, então. Passamos por 10? 10, conseguimos. Conseguimos, né? Eu queria só dar um bônus aqui rápido, que tem a ver até com a questão toda do branding que a gente falou, etc., da consistência, que é a história do tom de voz. Isso aqui é um bônus porque é um parênteses que eu acho que vale todo mundo refletir. Tom de voz não é tudo junto. Existe tom, existe a voz. A voz tem que ser a mesma em todas as plataformas de mídias sociais, mas o tom não. Porque é igual a gente na vida pessoal. A minha voz aqui, que vos fala, é a mesma. Mas o meu tom no bar com amigo é uma coisa, o meu tom dando uma palestra é outra, o meu tom numa reunião é outra. Mas é o mesmo Rafael, é a mesma voz. Então, a sua voz tem que ser a mesma. Essa consistência da voz da marca é importante. Agora, lá no TikTok você pode ter um tom, no LinkedIn você pode ter outro tom, no Twitter você pode ter outro tom, né? Então essa adaptação também é importante, porque às vezes você vai com o mesmo tom de voz, né, de forma junta, sempre tentando fazer a mesma coisa, pode dar errado. E não por acaso. Sensacional, Rafa, adorei essa dica. Muito bem, então chegamos ao final do nosso episódio sobre os 10 principais erros que você não pode cometer. Ou você não pode cometer. Ou eu, né? Espero que eu não esteja cometendo nenhum desses erros. Espero que eu também não, porque eu estou fazendo esse podcast com o meu chefe, né? Se eu estiver cometendo os erros. Justa causa, né? Para quem está aqui falando, não pode cometer esses erros, né? Espero que não estejamos cometendo, e nem você. Mas coloque aí nos comentários. Ou faça um stories, né, marcando a hashtag Papo Social Media, marca @socialmlives também pra gente ver qual desses erros, desses 10 aqui pra você é o pior desses erros que você acha que a maioria das pessoas inclusive comete. Coloca lá pra gente saber, coloca nos comentários também. Siga a gente aí no canal, assine o canal, seja onde né, esteja onde estiver, exatamente, no Spotify ou no YouTube. Ative sempre aí os lembretes pra sempre receber os nossos novos conteúdos. Beleza? Recado dado? Recado dado, Rafa. Galera, até o próximo. Valeu, até o próximo. Tchau.